Olá, pessoal! Então, na semana passada, nós trabalhamos os três setores da economia, né? Provavelmente vocês já eram familiarizados com esses termos, porque desde o sexto ano vocês já viram, né? E assim, a gente vai focar um pouco agora na industrialização nos continentes europeu, asiático e oceânico, ok? A industrialização e seus efeitos. Um dos principais agentes de produção e transformação do espaço geográfico na sociedade atual, sem dúvida, é a atividade industrial, pois ela provoca efeitos sobre os movimentos populacionais e o crescimento das cidades. Interfere nos tipos de produção, no meio urbano e também no meio rural. Entende-se por industrialização o processo de transformação de matérias-primas. Lembra lá do setor secundário. Então, transforma-se as matérias-primas em mercadorias ou bens de produção. Esses últimos podendo ser novamente transformados por meio do trabalho, do emprego de equipamentos e do investimento de capital. Obviamente, o crescimento da atividade industrial aumentou a demanda por matérias-primas e mais recursos naturais. Por isso, o ser humano passou a explorar ainda mais a natureza e, sobre ela, o espaço em geral, realizar cada vez mais intervenções e impactos no meio ambiente. Então, assim, o processo de industrialização é sinônimo da era da modernidade, ou seja, a industrialização das sociedades marca, assim, a inserção delas no mundo moderno. Por isso, a industrialização ela acaba sendo focada em países onde estão em desenvolvimento, né, os emergentes, ou países já desenvolvidos, porque precisa de uma qualificação profissional um pouco melhor, né, para poder estar lidando com as máquinas e os equipamentos que estão cada dia mais modernos. Então, ao longo do tempo, as sociedades pré-industriais e industriais passaram por sucessivos estágios de transformação, o que gerou diretas consequências sobre os tipos de produção de mercadoria e a forma de inserção destas no mercado. A primeira foi a fase pré-industrial artesanal, a fase da atividade artesanal, isto é, quando essa prática era o modo de produção predominante. Estendeu-se desde a antiguidade até o século XVII. A produção era individual e centrada na figura do artesão, que atuava desde o início do processo produtivo até, por vezes, a comercialização de seus produtos. Já na fase manufatureira, as primeiras indústrias pautavam-se na manufatura, ou seja, no trabalho manual. Essa fase se estendeu até o século XVIII, quando se iniciou na Inglaterra o processo de revolução industrial. Utilizava-se o trabalho manual e máquinas simples com a inauguração do processo de divisão de tarefas e a formação das classes trabalhadoras, ou seja, assalariados e patrões. Depois houve a fase maquinofatureira ou industrial. Essa fase ela ocorreu após o início da primeira revolução industrial, com a invenção de maquinários capazes de intensificar a produção e empregar o maior número de trabalhadores, além de produzirem novos e variados tipos de mercadorias. Com o tempo, essa atividade aperfeiçoou com a segunda e terceira revolução industrial. A fase pós-industrial tem como principal característica o deslocamento do emprego para o setor terciário, um fenômeno que os economistas chamam de terceirização da economia, que foi quando a gente trabalhou as multinacionais, não é isso? As grandes marcas, né, as grandes empresas, elas dividem o seu trabalho, né, principalmente a retirada de matéria-prima em países subdesenvolvidos, e vai subdividindo essa produção. E geralmente, né, os produtos são comercializados em países onde as pessoas têm um maior poder aquisitivo. Então, os fatores locacionais, eles referem-se aos elementos socioeconômicos que orientam a distribuição de uma determinada indústria sobre o espaço geográfico. Então, assim, a indústria ela vai se localizar onde há presença imediata de matérias-primas e recursos naturais, disponibilidade de mão de obra abundante e barata, incentivos fiscais. Nós já falamos sobre esse assunto, lembra? Rede de transporte prática e eficiente, mercado consumidor amplo e acessível, fontes de energia, presença de indústrias complementares,
Também há a proximidade com os centros de pesquisas, como universidades. Todos esses elementos são avaliados por uma indústria quando ela escolhe o local para a sua instalação. Como atividade, vocês vão pesquisar e colocar aí o que vocês entenderam, o que é indústria de base, indústria de bens duráveis e indústrias de bens não duráveis.